Gigantes majestosos, um reino nas nuvens. Imaginem os picos imponentes das montanhas mais altas do mundo, como o Monte Everest e o K2. Sua beleza inspira admiração. Cumes cobertos de neve que brilham, tocando o céu azul. É um reino de beleza e perigo. Mas essas montanhas guardam um segredo surpreendente, uma história escrita nas profundezas da história geológica da Terra. Acredite ou não, essas montanhas já estiveram no fundo do oceano. A vastidão da história da Terra é difícil de compreender. Nosso planeta passou por transformações notáveis ao longo de bilhões de anos. A jornada das montanhas, de oceanos a alturas vertiginosas, é uma prova do poder das forças geológicas. Juntem-se a mim enquanto desvendamos as pistas e traçamos a jornada épica dessas maravilhas geológicas. Desde suas origens humildes até seu status icônico como os picos mais altos do mundo. Uma jornada no tempo profundo, quando os continentes nasceram. Para entender a incrível jornada das montanhas, precisamos voltar no tempo bilhões de anos, até o início do nosso planeta. A Terra primitiva era um lugar quente e volátil, como o clima tropical do Rio de Janeiro em pleno verão. A superfície era coberta por um oceano vasto e singular, e os continentes como os conhecemos ainda não existiam. Lentamente, ao longo de éons, a crosta terrestre começou a esfriar e se solidificar. Massas de terra primordiais emergiram do oceano, formando os primeiros continentes. Esses primeiros continentes eram muito diferentes dos que vemos hoje, menores em tamanho e em constante estado de mudança. Eles se tornariam os blocos de construção de nossas massas de terra modernas, constantemente moldadas e refeitas pelas forças geológicas em jogo. A dança das placas tectônicas, esculpindo a face da Terra. A crosta terrestre é dividida em várias placas chamadas placas tectônicas. Essas placas estão em constante movimento, deslizando e colidindo ao longo de milhões de anos. Sua dança moldou a superfície do nosso planeta, formando continentes, oceanos e montanhas. Mensageiros do passado. Fósseis marinhos em alturas surpreendentes. Podemos encontrar evidências da origem oceânica das montanhas em lugares improváveis. Fósseis de criaturas marinhas encontrados em picos de montanhas, muito acima do nível do mar. Como esses fósseis chegaram lá? Sua presença é uma prova clara da jornada ascendente das montanhas, das profundezas do oceano às alturas vertiginosas. Esses fósseis foram formados ao longo de milhões de anos. À medida que os restos de animais marinhos mortos afundavam no fundo do oceano e eram gradualmente enterrados sob camadas de sedimentos. Com o tempo, esses sedimentos endureceram e se transformaram em rocha, preservando os fósseis dentro deles. Quando as placas tectônicas colidiram e as montanhas começaram a se erguer, essas antigas rochas do fundo do mar, junto com seus fósseis, foram levantadas do fundo do mar para grandes altitudes, como um presente do passado para as alturas. O nascimento do Himalaia, da profundeza do Mar de Tétis a picos elevados. A cordilheira do Himalaia, lar do Monte Everest e de muitas das montanhas mais altas da Terra, é um exemplo clássico de como essa transformação ocorre. A história do Himalaia começa com um antigo oceano chamado Mar de Tétis. Esse vasto corpo de água ficava entre as placas tectônicas da Índia e da Eurásia há milhões de anos. No entanto, a placa indiana não ficou parada. Impulsionada pelas forças geológicas profundas dentro da Terra, ela começou a se mover para o norte em direção à placa eurasiana. Essa lenta colisão, que começou há cerca de 50 milhões de anos, mudou para sempre a geografia da região. Foi uma colisão lenta e poderosa, como o encontro da bossa nova com o jazz, que continuou por milhões de anos.
ecos de um passado subaquático, testemunhos fósseis nas alturas do Himalaia. À medida que a placa indiana colidia com a placa eurasiana, a pressão imensa fez com que o antigo fundo do mar entre elas se dobrasse, se elevasse e se transformasse nas montanhas do Himalaia que vemos hoje. Então, o que antes era o fundo do mar de Tétis, repleto de vida marinha, foi empurrado para cima, formando os picos mais altos do mundo. A evidência dessa história subaquática pode ser encontrada em toda a cordilheira do Himalaia. Fósseis de criaturas marinhas, como amonites e crinoides, são encontrados embutidos em rochas a milhares de metros acima do nível do mar. Um testemunho da incrível jornada geológica dessas montanhas, como se o mar tivesse deixado sua assinatura nas alturas. Essas descobertas fósseis servem como lembretes poderosos das forças transformadoras em jogo na superfície do nosso planeta. Cordilheiras, irmãs, histórias compartilhadas de formação montanhosa. O Himalaia é apenas um exemplo de cordilheira formada pela colisão de placas tectônicas. Muitas outras cadeias montanhosas ao redor do mundo compartilham uma história de origem semelhante, nascidas de colisões oceânicas e movimentos de placas. Os Alpes, na Europa, por exemplo, foram formados pela colisão das placas tectônicas africana e eurasiana. Da mesma forma, os Andes, na América do Sul, são o resultado da colisão da placa de Nazca com a placa sul-americana. Essas cadeias montanhosas, embora separadas por vastas distâncias e com características geográficas únicas, como a fauna e a flora distintas da Mata Atlântica e da Amazônia, são todas produtos dos mesmos processos tectônicos de placas. Eles servem como lembretes visíveis da natureza interconectada do nosso planeta e do poder das forças geológicas. Um planeta em transformação contínua, a dança eterna da Terra. A formação de montanhas é um processo lento e contínuo que continua até hoje. A placa indiana, por exemplo, ainda está se movendo para o norte, colidindo com a placa eurasiana. Essa colisão contínua significa que o Himalaia ainda está crescendo a uma taxa de alguns milímetros por ano, como se a Terra estivesse respirando lentamente. Enquanto isso, outras partes do mundo estão experimentando o nascimento de novas cadeias montanhosas, enquanto as placas tectônicas continuam sua lenta, mas implacável dança. Essa dança, embora muitas vezes imperceptível para nós, molda a superfície do nosso planeta, cria novas paisagens e influencia a vida que prospera em nosso planeta, como um artista que nunca para de criar. A beleza da transformação. Apreciando o legado da jornada geológica da Terra. Da próxima vez que você se deparar com a imponência de uma cordilheira, pare um momento para apreciar a incrível jornada que essas rochas testemunharam. O que vemos hoje não é apenas uma cena estática, mas um único quadro em um filme em andamento que se estende por milhões, se não bilhões de anos, como um carnaval que nunca termina. As montanhas, em toda a sua beleza e grandiosidade, são um testemunho do poder das forças geológicas da Terra. Eles são lembretes de que nosso planeta está em constante estado de mudança, moldado e remodelado ao longo de éons. E embora possamos pensar nas montanhas como permanentes e imóveis, elas são, na vastidão do tempo geológico, tão transitórias quanto as ondas no oceano, que vão e voltam com a maré. Uma janela para o passado, uma visão para o futuro. A história das montanhas é uma história de mudança dramática que nos leva das profundezas do oceano às alturas mais elevadas. Um registro das forças tectônicas que moldam nosso mundo, como um livro aberto que nos convida a desvendar seus segredos. Ao entender a jornada das montanhas, compreendemos a história do nosso planeta e as forças dinâmicas que o moldaram. A Terra está em constante mudança, um ciclo que se renova. Cabe a nós proteger essas maravilhas geológicas e continuar a desvendar seus segredos, pois elas oferecem uma janela única para o passado e uma visão para o futuro.